Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo, hoje do Livro dos Espíritos, de 1857. Vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer a Deus por mais esta oportunidade, que o estudo de hoje possa nos acrescentar e nos auxiliar no caminho do bem. Assim seja. Na obra física, nós estamos na página 115 e no PDF, a página 88, a questão é a 206. Pode soltar, por favor. Questão 206. Desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Seguramente não, porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, não têm menos afeição pelos que estão ligados a eles por laços de família, porque os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou àquela família por causa de simpatias ou ligações anteriores. Mas acreditai que os espíritos de vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com o culto que lhes tributais por orgulho. Seu mérito não recai sobre vós, senão na medida em que vos esforçais por seguir os seus bons exemplos. Somente assim a vossa lembrança lhes pode ser não agradável, mas até mesmo útil. Então, nessa questão, nós temos, a pergunta sobre o orgulho de pertencer a determinada família ou de ter a determinados antepassados, né, se esse culto, se esse orgulho, se essa alegria são algo positivo ou motivo de ridicularização, né? E nosso amigo Paulo gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão? Boa noite a todos. Eu entendo o seguinte: nós temos que ser gratos a Deus pela família que Ele escolheu para nós nessa encarnação que estamos vivendo. Então, esse respeito à família, aos antepassados, um dos próprios mandamentos de Deus é honrar pai e mãe. Então, eu acho que nada mais correto do que isso. Independente do orgulho, da vaidade, se é rico, se é pobre, se não estudou, independente disso, a gente acho que tem que ter esse respeito para com a nossa família, é uma condição essencial. Na balança divina, nada é por acaso. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, sempre nos coloca tanto para a resolução de problemas, em caso, às vezes, de inimigos que nascem como pai e filho, que Deus dá a oportunidade para que eles possam se reconciliar. Então, às vezes ficamos tão preocupados com os laços consanguíneos que, na realidade, são afinidades. E da gente poder aproveitar dessas afinidades, aqueles que nós temos, e procurar resolver. E tanto que ele cita na questão, né, se a pessoa ficaria orgulhosa de receber homenagens ou não, ele ficaria, eu acredito, como disse lá, né, ficaria orgulhoso que a pessoa seguisse os bons exemplos. Um pai fica orgulhoso do seu filho se aprendeu a parte moral do que ele ensinou, se está realmente seguindo os seus exemplos. Porque não adianta nada homenagear o pai, mas não seguir nenhum dos exemplos bons que ele pôde ensinar para o filho. Eu vi um pouquinho essa pergunta como uma desmistificação da linhagem do sangue azul. Porque é o novo espírito que está encarnando naquela família, ele não quer dizer que ele já pertenceu àquela família. Ele pode ter afinidades, simpatias, mas ele pode também nunca ter pertencido àquela família. Então, é uma família que foi providenciada para ele, ou ele escolheu pelos desígnios de Deus, mas eu vi assim que faz bastante sentido mesmo a desmistificação da lenda do sangue azul, aquela linhagem, né, da família que continua de pai para filho, sempre o que se chama popularmente de sangue azul. Exatamente. Quando se fala, né, se pergunta se seria algo a ser ridicularizado, o orgulho da família,
né? A espiritualidade diz que seguramente não. Porém, qual que é o motivo desse orgulho? São pelas boas obras ou é pelo status que essa família tinha, certo? Então, o que o espírito, na verdade, ao desencarnar, ele vai levar como algo positivo, ele vai receber como bons sentimentos, não é essas homenagens pela importância social que a família teve, mas pelas boas obras. Então, isso, o espírito na erraticidade se regozija, fica feliz, sim, com essas homenagens de alguma forma, porque ele foi um bom exemplo, e ele espera que esse bom exemplo seja passado adiante. E devemos nos lembrar que famílias consanguíneas é só na matéria, porque somos todos irmãos, né? Somos todos filhos do mesmo pai, então somos todos, teríamos, né, que nos orgulhar e sentir amor por todos, e não apenas por aqueles que são da nossa família. Rui, gostaria de comentar? Boa noite a todos, desculpa o atraso aí, né? Mas a gente sabe que a alma procede espiritual, né? Cada um tem sua individualidade. O corpo procede do corpo, nosso DNA que traz, né, um igual ao outro, as semelhanças físicas. Mas as morais é do espírito. Esse é o amadurecimento de cada um. Lógico que os pais têm uma grande influência na educação dos filhos. Isso vai ajudar muito na sua mudança, e é por isso que muitos filhos vêm para ajudar os pais e muitos pais vêm para ajudar os filhos. Estão para ajudar os filhos. Exatamente. Ok? Então podemos seguir? Tema 8. Semelhanças físicas e morais. Questão 207. Os pais transmitem aos filhos, quase sempre, semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. É um tema bastante interessante, né? A época de Kardec, eu imagino quanto isso foi interessante, ter perguntado e ter obtido uma resposta, né, dos espíritos, porque é visto já, por motivos que hoje a ciência pode comprovar, a semelhança entre filhos e pais. Mas nós vemos claramente que as semelhanças são meramente genéticas, porque os indivíduos são completamente diferentes, né? Caráteres diferentes, gostos diferentes, sonhos diferentes, que muitas vezes até reproduz no filho, né, um sonho de um pai, um gosto semelhante, mas isso não é uma regra, porque os espíritos são únicos e individuais, então não existe essa genética espiritual, né, o espírito não passa para outro espírito aquilo que ele tem em si anterior, até porque espíritos de pais podem ser mais jovens, digamos assim, até do que o espírito dos filhos. Muitas vezes os filhos são espíritos mais velhos, né, mais milenares ainda. Então, como foi dito aqui, né, e algo que faz total sentido para a gente. Alguém gostaria de comentar? Os pais não transmitem aos filhos no nascimento, mas depois, com a convivência, tá certo? Ele exerce uma influência moral, como nós vamos ver nas questões posteriores. Tanto que o espírito carrega aquilo que ele tem mais de intrínseco e que, às vezes, o pai não tem para oferecer, que o filho oferece, e vice-versa também. Então, você vê como, apesar de não lembrarmos das nossas existências anteriores, mas aquilo que nós aprendemos e aquilo que ficou muito registrado em nosso espírito, nós carregamos, porque nós sabemos que é certo fazer aquilo, independente de que o mundo mostre de uma forma diferente. Luiz? Eu vi essa questão aí que me lembra, assim, aqueles que têm filhos, uma lição, é um chamamento à responsabilidade. Porque qual é o homem de bem que não quer ver o seu filho ou melhor do que ele, ou ao menos que siga os preceitos morais, né? E isso daí depende do esforço, da dedicação que ele tem, dos bons princípios que ele passa para o filho. Então, o estudo nos diz que nada vem de graça, que depende do esforço, e é isso que se busca. E aquele que quer escapar do castigo, que depois a consciência vai apontar,
que trate de educar o seu filho com a moralidade das leis de Deus, inerentes às leis de Deus, porque aí estará no caminho correto. Exatamente. E uma coisa que a gente deve sempre relembrar é que, por mais que os espíritos, não sabemos exatamente qual foi seu ponto de criação, né? O que importa é que agora, o aprendizado é de agora em diante. Então, o que interessa saber se o espírito do seu filho, do seu neto, é mais velho, teve mais vivências ou mais encarnações, se o que ele está aqui agora no momento é para aprender com você, inclusive, né? Conosco que estamos aqui, que temos já uma certa vivência, um certo conhecimento, e que é nossa responsabilidade. E é exatamente isso que vai falar na próxima questão. Questão 207A. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Então, aqui nós temos já mais um esclarecimento, né? Se existe a semelhança, existe, muitas vezes nós podemos notar, mas a que se deve isso, né? Se deve pela afinidade, né? Os espíritos são atraídos por afinidade. Como pode acontecer, como pode também não acontecer. Como a Regiane havia mencionado, às vezes, para que haja uma ligação entre espíritos não simpáticos por motivo de aprendizado, né? Para que se possa aprender alguma coisa, evoluir, tudo com o intuito de evoluir. Rui, gostaria de comentar? É verdade, né? A simpatia é uma das coisas muito existentes na nossa vida. Você pode ter um irmão, 2 irmãos, 3, 4, mas você muitas vezes é mais simpático com o vizinho, com outro amigo, né? Isso são afinidades de pensamentos. Ora, se existe dessa maneira, os espíritos também podem reencarnar numa família espírito simpático. Agora, pode acontecer também ser simpático não pela moralidade, mas também pela imoralidade, né? Espíritos que têm ali essas afinidades que sempre estão próximos, mas sempre na busca do progresso, sempre na busca do entendimento e da evolução. Porque toda oportunidade que nós temos de vir aqui encarnados é para evoluir, né? E eu acho que está bem claro essa forma aí. Gostaria também que o Luiz Gustavo pronunciasse também, o Luiz também tem conhecimento. Vamos lá, Luiz. Obrigado. Até onde nós estamos aí, eu percebo que para nós que temos algum conhecimento do espiritismo com relação à própria reencarnação e lei de causa e efeito, é mais, não vou dizer que é mais fácil, mas a questão das semelhanças, das afinidades se tornam mais simples de serem entendidas, principalmente quando a gente envolve a questão do orgulho. Infelizmente, nós vivemos ainda numa cultura que busca, né, essa questão de exaltação do orgulho. E nós vamos ter que caminhar durante muito tempo com essas questões, né? Ou seja, eu pertenço a tal família, eu sou descendente de tal família, o pai puxou o avô, o filho puxou o pai, né? Esse desentendimento espiritual ainda ele está intrínseco na população, né? Por isso que nós temos que ter muito cuidado nessas tratativas, principalmente com aquelas pessoas que não têm o mesmo entendimento nosso, mas com muito amor, com muito carinho, a gente consegue ir disseminando, semeando alguma informação a mais, né? Eu vejo dessa forma. Muito obrigada, Luiz Gustavo. Nosso amigo Luiz aqui da mesa, acho que gostaria de falar também. Só ia aproveitar o gancho do que o Paulo falou, que era o nascimento, o ponto de partida das semelhanças, né, morais, e aí, então, vem mais um complemento da pergunta anterior, porque isso, num determinado momento, se apresenta assim, mas cabe a nós, né, aos pais, a quem for pai, que mantenha essa conduta durante a sua vida para que o filho não vá por outro caminho. Eu concordo com a posição do Luiz Gustavo, da gente ter, na realidade,
Nós não temos que julgar ninguém. Nós, a partir do momento que nós já detemos desse conhecimento, como o professor sempre diz, cabe a nós exemplificarmos. Exemplificarmos que a única forma de mudar o mundo é exemplificando, porque é aquilo que eu cobro das outras pessoas e eu não faço dentro da minha própria casa, se eu não respeito meus próprios filhos, se eu não respeito meus pais, se eu não faço, como que eu posso exigir das outras pessoas? Então, para nós, como espíritas e estudiosos que estamos aqui sempre estudando, nós não saímos da ignorância e entramos na parte de responsáveis por nossas ações, de tentarmos fazer o nosso melhor. Lógico que nós vamos errar nessa caminhada, mas nós precisamos tentar todos os dias, através do exemplo e modificando. Então, vamos seguir. Questão 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce, e muito. Pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Exatamente aquilo que nós estávamos comentando, né? Nossa imensa responsabilidade. Rejane? Isso até a psicologia hoje já traz. A construção moral de uma criança é feita até os 7 anos. Então, a responsabilidade dos pais em dar o bom exemplo, em educar os filhos, por mais que o espírito venha com certas tendências, é possível, através de uma boa educação, de um lar feliz, de uma família, poder encaminhar esse espírito. Então, os pais, sim, são sempre muito responsáveis pela educação dos filhos. Então, não pode falar... aí eu caio naquela, né? Deus não dá fardo mais pesado do que nós possamos carregar. Se Deus nos confiou com esses filhos, é porque nós somos capazes de conduzi-los para que eles possam melhorar. Rui, gostaria de comentar? Sim. Todo pai tem a sua obrigação, né? É um dever. Por isso que existe a reencarnação, para que sempre dê oportunidade e existe o véu do esquecimento. Mas, como a Regiane falou, cada um traz o seu conhecimento do passado, os seus vícios, né, suas virtudes, traz tudo. Porém, cabe aos pais a correção do lado errado. Né? Onde o filho está desvirtuando, ele tem que ir trazendo no caminho certo. E essa educação dá desde o início do seu nascimento, né? Desde pequeno, fazendo a correção. Agora, se ele fizer tudo correto, tudo certinho, e o filho não seguir o caminho, é culpa do pai? Não, não é. Né? O pai fez tudo que tinha que ser feito, buscou todo o caminho lícito, correto, para ensinar ao filho. Agora, se o pai não deu nenhuma atenção necessária, não fez o seu cumprimento, o seu dever, aí sim ele será responsabilizado pela sua própria consciência daquilo que ele devia fazer e não o fez. Exatamente. Mas aí cabe a nós uma reflexão, né? Como saber se estamos acertando, né, na educação de nossos filhos, né, de nossos tutorados? Sou levada a crer que é através do estudo, do conhecimento mesmo, né, e das constantes visitas à nossa consciência, né, consultas à nossa consciência, que muitas vezes confundimos até com a conveniência, mas conforme a gente vai evoluindo, ao acessar essas informações, né, adquirir conhecimento e acessar a consciência, podemos sim ter a certeza cada vez maior de que estamos no caminho certo ou não, e precisamos realinhar esses caminhos. Então, podemos seguir. Pois não, Afonso? Boa noite a todos, desculpa o atraso. O Rui levantou uma questão que a gente tem que lembrar. Nós passamos por um véu de esquecimento. Então, a educação dos pais, ela é muito importante para que o filho tenha um rumo acertado, como o Rui diz. E se a gente acertou ou errou na nossa educação, a gente só vai saber quando chegar lá do outro lado, que a gente tomar conhecimento novamente de toda a caminhada e
talvez até porquê daquele filho ter estado conosco. E o acerto ou o erro sempre é nosso, sempre é de quem executa, de quem toma a decisão, né? O livre-arbítrio é de cada um. Então, o espírito vai, através da sua consciência, tanto quanto encarnado, quanto principalmente depois do desencarne, pesar a sua vida, fazer a sua análise regressa e definir se estava certo ou estava errado. A consciência de cada um é que faz o julgamento. Não é o filho que julga o pai, nem o pai que julga o filho, nem o vizinho, nem ninguém. É cada um individualmente. É cada um dentro da sua consciência que deveria ser o julgador de hoje e, com certeza, vai ser o julgador na hora que estivermos no outro mundo. Então, o espírito é responsável por aquilo que ele vem fazer. Não tem. Nós não temos que ter, durante encarnado, esse pensamento de que agimos certo ou agimos errado. A gente só vai saber isso no final. Se é sorte ou azar, o tempo dirá. É um ditado chinês antigo e é pura verdade. O ser humano, ele não tem capacidade, com o véu de esquecimento, fazer um julgamento pleno. Nem de si, muito menos de qualquer outro. Obrigado. Exatamente, Alfonso. E nós estamos realmente limitados pela matéria, e uma vez despidos dela, poderemos sim, de fato, acessar melhor se acertamos ou se erramos, e creio que quanto maior a evolução, maior a responsabilidade. Mas ainda assim, mesmo encarnados, a gente tem sim a ligação direta com Deus, né, que pode, de alguma forma, nos direcionar, certo? Então, a gente faz constantemente essas consultas à consciência. Então, assim, é claro, né, concordo com você, mas em partes, porque eu acho que mesmo estando aqui, a gente teria condições de ter plena, de saber claramente, né, se estamos agindo corretamente ou não, mas falta, claro, isso de muitos nós ainda um esforço, porque estamos ainda repletos de orgulho, repletos de egoísmo, são as nossas barreiras, né, então é necessário que a gente supere-as, melhoremos, né, moralizemos-nos melhor, cada vez mais, para termos mais acesso ao conhecimento e também a tudo, né, que envolve isso, né. Se eu estiver errado e alguém discordar, pode falar, tá bom? Fiquem à vontade. Rejane? Eu falo que não tem certo ou errado, nós só vamos oferecer aquilo que nós possuímos. E principalmente quando você tem mais de um filho, que são personalidades diferentes, é claro que a gente vai errar. É claro que vamos errar. E é tentativa, erro, tentativa, acerto, e assim continuar, porque o que a gente não pode é falar, não, eu sou assim, não vou mudar. Não, hoje eu sou assim. Amanhã eu posso agir melhor. Amanhã eu posso admitir meu erro e tentar corrigi-lo. Nós estamos, enquanto estivermos aqui encarnados, estivermos vivos, nós podemos melhorar todos os dias, e isso como pai e mãe, a gente pode ir tentando aquilo que errou e tentando, consertando. Eu acho que é não desistir jamais. Eu sempre falo com a minha mãe, e a gente fala assim, não desistir, não desista, persista. Filho não tem idade, independente da idade que tiver, ele continua sendo seu filho. Então, persista. Então, eu vejo muito isso, é não desistir e oferecer o que a gente tiver de melhor. Exatamente, aí também reside o esforço, né? E uma vez que a gente reconhece os erros, aprendizado, reparação, aprendizado e reparação, né? Então, esse é o caminho. Errar, porque estamos ainda neste mundo imperfeito, então, errar, aprender, reparar. Tentar não errar mais, mas ao persistir no erro, aprender com isso e reparar, porque não basta aprender ou arrepender-se, né? É necessária a reparação
E acho que é essa nossa grande luta, né? Sigamos, então. Questão 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, bons espíritos como filhos? Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos os dirijam por uma senda melhor, e muitas vezes Deus o atende. Então, aqui nós temos aí mais uma vez, nós já mencionamos isso, né, que às vezes os filhos não seguem os bons exemplos dos pais, e que isso pode ter sido escolhido previamente, ter sido parte de um plano reencarnatório, que um espírito perverso tenha escolhido bons pais como uma tentativa de se melhorar, certo? E eu não sei quem foi, acho que foi o Rui quem falou, que se o pai faz de tudo para que aquele filho tenha uma boa conduta, e ainda assim o filho insiste no erro, né, aí a responsabilidade recai sobre aquele que permanece e insiste no erro, dada a consciência limpa que esses pais tiveram. Mas olha, isso é muito interessante, né? A gente verifica aqui uma questão da justiça divina. Olha como Deus é bondoso de permitir que um espírito perverso tenha bons pais. Para a gente ver como não existe castigo vindo de Deus, né? Existe sempre a chance, né? A oportunidade de evolução. Rui, gostaria de comentar? Sim, e normalmente, né, Deus atende e coloca naquele pai bom, para aquele que ainda está na perversidade possa melhorar o seu caminho. Isso é coisa de Deus mesmo, né? Olha, você vai naquela família que lá você vai receber todo auxílio e toda proteção. Aí vem o véu de esquecimento, vem as tribulações, entra no meio das coisas difíceis, acaba se perdendo. O pai tem culpa? Não. O pai fez a parte dele, lutou por ele, para que ele pudesse vencer. Mas com certeza ele vai aprender, porque um pai bom só vai ensinar coisa boa para o filho, né? Por isso que a alma sempre ela progride ou estaciona. Nesse caso, se ele estacionar, né, está perdendo muito, mas sempre vai aprender alguma coisa, porque nós estamos na nossa melhor versão. Pode ser que no passado ele foi pior, e nessa, ainda fazendo coisa errada, ele já está melhor, já está aprendendo. Já é alguma coisa que os pais fizeram. Por isso que o Afonso também tem razão nesse ponto, né? Não cabe a nós julgarmos se o pai errou ou não, sim a Deus fazer com que se ele está certo ou está errado. Mas a gente tem consciência, a consciência nos indica o caminho certo. Eu tenho certeza que nessa condição, um bom pai, ele vai lutar a vida inteira para tentar encaminhar o filho, né? Por mais perverso que seja. Vamos seguir, então. Questão 210. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? Não, mas podem melhorar o espírito da criança que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. E isso não é a coisa mais confortável de se ouvir, né? Mas é um fato. E que tudo nos serve de aprendizado, né? As provas, inclusive, nós devíamos ser gratos a elas, né? Não adianta fazer preces para que venha um bom filho, porque muitas vezes você mesmo, antes de encarnar, pediu por isso, né? Pediu para que você tivesse a prova né, da educação dos seus filhos, e nós só compreenderemos isso realmente quando desencarnarmos, né? Não nos é dado saber isso agora. Regiane? E se estamos em nossa melhor versão, quem somos nós para julgar o que vem? Se Deus está nos dando essa oportunidade, será que nós não fizemos o mal para esse filho na outra encarnação? Porque a gente vê sempre o lado, a visão muito curta, olhando só essa encarnação. Só que se a gente pensar nas múltiplas encarnações, e que a encarnação é uma oportunidade de reparação, então a gente tem que tentar de tudo mesmo, independente, porque nós não sabemos quem foi o mal na outra história, porque todo mundo quer saber de vidas passadas, mas todo mundo sempre foi bonzinho. Mas se a gente pega os livros de histórias e busca isso, a maioria não foi bom.
Então, se a gente, são poucas pessoas com o grau de santidade que foram pessoas boas. Então, quem será que fomos realmente? Então, aí cabe a nossa responsabilidade de não desistirmos nunca, que é esse passo, independente. Ô, Rejane, se estamos na melhor versão, imagina a anterior nossa, né? Exatamente, muito bem mencionado isso, né? Às vezes a gente julga, e já foi me falado aqui antes, nós falamos da questão do julgamento, que não nos cabe julgar, né? Deus é suprema sabedoria e justiça. Então, se nós hoje estamos na nossa melhor versão, com certeza já fizemos coisas terríveis no passado, né? E temos aí muito ainda o que aprender. Alfonso, gostaria de comentar? O professor já colocou várias vezes, né? Nós estamos muito mais próximos dos animais do que dos anjos, né? Então, quem somos nós para dizer que o espírito que está vindo junto conosco é superior ou inferior a nós? É lógico que a gente percebe pessoas que iluminam o lugar simplesmente pelo fato de estar presente, mas como tem algumas pessoas que murcham o pé de pimenteira, mas não cabe o julgamento, cabe sim a convivência, cabe a necessidade de trocar oportunidades, de viver a oportunidade que Deus está nos dando nessa encarnação e em todas as outras anteriores, para que a gente aprenda um pouquinho, pelo menos, em cada uma, né? Não fique estagnado, como o Rui comentou agora há pouco. Tem que procurar crescer. E o quão satisfatório é, né, a todos aqui que têm filhos, ou aos que não têm, que é o meu caso, mas eu tenho os meus alunos, a gente vê uma pessoa, uma criatura que tinha uma personalidade tão difícil, depois de um certo tempo apresentar uma melhora, né, uma evolução. Que felicidade que nos toca, né, que orgulho que nos toca, orgulho no sentido positivo mesmo da palavra, né, que tudo vale a pena, né, todo esforço vale a pena. Luiz, aqui gostaria de comentar? Eu gostaria de falar sobre uma palavra dessa questão aí que me chamou a atenção, né? Que seria melhorar o espírito da criança. E aí, então, como já foi dito aqui, né? É uma tarefa para a vida inteira. Filho não tem idade, né? E a responsabilidade desse melhorar aí, ela vai ser muito mais eficaz pelo exemplo, porque é dito várias vezes que o exemplo é a melhor forma de ensinar. Eu vou corrigi-lo, não é a melhor, é a única. É a única forma de ensinar, né? Você pode até falar com palavras, mas você realmente só ensina pelo exemplo, né? Então, grande desafio aí para todos nós. Podemos seguir? Questão 211. De onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo entre os gêmeos? Espíritos simpáticos, que se aproximam pela similitude de seus sentimentos e que se sentem felizes de estar juntos. O que também não é uma regra, né? Porque há irmãos, inclusive gêmeos, que são completamente diferentes, e aí demonstra uma prova, né, de que são espíritos individuais. Regiane, gostaria de comentar? Acho que o Afonso tinha começado ali a falar. Vai, meu amigo. Não, a fala da Bruna me lembrou uma frase de Francisco de Assis, que ele dizia aos discípulos, às pessoas que o seguiam, né? Sempre pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Pregar o evangelho é viver aquilo, né? É estar disponível para a necessidade que nos é posta à frente, estar sempre disponível para uma palavra de amizade, uma palavra de caridade, um ato de acolhimento. E questão dos gêmeos, né? Nós temos dois cunhados que são gêmeos, e eles comentam que
eles se sentem juntos desde o útero. Percebem, um percebe o sentimento do outro, se o outro está triste ou feliz, mesmo à distância. Então, é um caso de pessoas que estão, de espíritos que estão muito ligados. E há de convir, né? Você passar 9 meses assim, vivendo num espaço bastante apertado, junto, tem que aprender a viver junto, né? Imagina nós que reclamamos, às vezes, de que a esposa deu um empurrão à noite, um cachorro pulou em cima da cama da gente. Agora, pensa nos gêmeos que passaram tanto tempo confinados num espaço tão pequeno. É uma prova de vida bastante significativa. Então vamos seguir. Questão 212. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que têm certos órgãos comuns, há dois espíritos, ou seja, duas almas? Sim, mas a sua semelhança faz que muitas vezes não vos pareçam mais do que uma. São casos mais complexos, né, da biologia, né? Mas são, sim, dois espíritos diferentes que têm ali um objetivo, né? Se eles nasceram unidos, eles têm aí alguma prova ou algum objetivo a ser cumprido, certo? Alguém gostaria de comentar? Rejane? Deus nunca erra ninguém de endereço. Tudo eu acredito que tem um propósito e formas que nós mesmos, apesar de não lembrarmos, escolhemos passar por esse tipo de provas, né? Porque se Deus permitisse tudo que a gente pede passar antes de encarnar, nós não sobreviveríamos muito pouco tempo, porque nós ainda temos que caminhar muito ainda para conseguir sanar nossos débitos. Rui, gostaria de comentar? São provas e expiações, né? As duas ao mesmo tempo, possivelmente. Mas saberão suportar isso, porque Deus sabe de tudo que vai acontecer. E isso aí realmente, para eles, é uma grande prova para os dois, né? E lembrando que a existência na matéria ela é muito curta perto da existência do espírito. Então, se aquela prova nos parece muito dura para que aquelas duas criaturas permaneçam juntas, muitas vezes não são possíveis de serem separadas cirurgicamente, mas Deus sabe, exatamente como a Regina falou, que Deus é perfeição, então aquilo é realmente necessário, foi realmente necessário por algum motivo, e e eles vão, ao final da sua vida na matéria, eles terão a sua vida espiritual, a sequência de sua vida espiritual e sua individualidade assim permanecerá. Alguém gostaria de comentar? Alfonso? Eu acho que é o máximo de convivência que alguém pode ter, né? A partir do momento que você tem dois cérebros, são dois espíritos. Então, a convivência muito complicada até que a medicina permita a separação dos dois seres. É o máximo de convivência, de proximidade que um espírito pode ter com o outro aqui nesse mundo. Vamos seguir. Questão 213. Mas, se os espíritos se encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde lhes vem a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Como já foi previamente mencionado, nem sempre, né, os espíritos gêmeos são espíritos simpáticos, né? E aí é dada a oportunidade deles, na convivência, sanarem os seus prévios débitos. Paulo, gostaria de comentar? Eu estou imaginando que pode ser realmente uma prova muito difícil, né? Espíritos antagônicos que vêm viver como gêmeos numa encarnação. Não deve ser fácil.
E eles vêm compartilhando desde o útero a sua genética, a sua mãe, né, o seio materno, a família, a educação. Então, realmente aquela, é a prova, né, aquela prova mais severa mesmo, ou você passa, né? Que bom que os que conseguem passar ilesos, né, sem criar maiores débitos, porque se já tem os débitos prévios e vem com esse intuito de saná-los, né, aqueles que conseguem terminar com saldo positivo, né, que bom, né, que bom que conseguiram evoluir com isso, né? Rejane? Que amar os fáceis, aí não teria prova nenhuma. Então, eu acredito que as pessoas que nos amamos são aqueles que estão junto com nós para fortalecer a nossa caminhada. Porque qual seria o mérito amar aquele que nos ama e achar que está fazendo algo sensacional? Não é. É a gente mudar aquilo onde não está dando certo. Aonde não está dando certo é o foco da onde a gente tem que melhorar, da onde a gente tem que insistir. Se essa forma não deu certo, vamos tentar de outra. E colocar amor, colocar fé, tentar não desistir. Porque passar pela vida sem passar pelas tempestades, como você vai saber se você é um bom marinheiro, se você velejou mesmo pela vida da forma que deveria, ou só está a passeio? Então, muitas vezes, a gente vê ainda estudo que mares calmos não fazem bons marinheiros. Se o propósito nosso é a evolução, então nós vamos ter que enfrentar as tempestades da vida, porque tem dias de aprendizados, que nem hoje estamos aprendendo, e amanhã pode ser que tenha a prova disso que nós aprendemos hoje. E a prova é na prática, é no dia a dia. E o estudo acaba nos fortalecendo para que possamos enfrentar de uma forma diferente, com mais amor, com mais paciência, com mais resiliência e menos julgamento, que eu acho que é esse o caminho. Não que nós não vamos ter dificuldades, nós vamos ter muitas dificuldades. Nós precisamos ser persistentes. Ainda nós estávamos outro dia comentando, né, sobre teimosia e persistência, né? Que possamos ser persistentes e não teimosos, porque o teimoso não muda, ele acha que está certo e vai sempre teimar naquilo e não vai promover mudança nenhuma. E a persistência é tentar de um dia de um jeito, no outro tenta de uma forma diferente, no outro, se não der, vamos tentar novamente. Miguel, você está quietinho aí, não vai falar nada? Não, estou escutando e aprendendo. Mas eu gostaria só de acrescentar o seguinte: geneticamente, nós somos 50% do pai, 50% da mãe, embora possamos ser diferentes fisicamente deles. Espiritualmente, não. Mesmo os gêmeos univitelinos, eles podem ser parecidos fisicamente, mas um espírito vai habitar um corpo e o outro vai habitar o outro. E também muito se comenta sobre educação. Educação vem do verbo latino educere, quer dizer eduzir, de dentro para fora. Não é você abrir a cabeça do teu filho e colocar um livro lá dentro e saber que ele já sabe ou aprendeu. Tá? Então, isso precisa ser muito bem entendido de educação, porque muito nós falamos, não, o pai transmite, o pai é obrigado, o pai... Outra coisa que eu pergunto, não pode ter sido um contrato reencarnatório desse espírito que escolheu essa situação? Geralmente sim, né? Acreditamos que sim, que todas as provas elas são previamente já estabelecidas, mas as expiações nós costumamos criá-las, né? Criamos em vidas prévias, mas muitas delas criamos agora também. Sobre a questão das provas, me veio à mente pensar assim, né? Que a gente possa estudar realmente, né? Como a Regina falou, para passar na prova, para não repetir de ano. A gente está agora no final de ano, né? Fechamento de notas, então a gente fica aí mais esperto, levar mais a sério isso para não repetir de ano, né, Regiane? E Miguel, eu não quero saber se é débito da outra, não. Eu acho que essa ignorância, eu prefiro continuar nela. Vamos enfrentar o que tem. Você ainda quer fazer eu lembrar da anterior, Miguel? Pelo amor de Deus. Foi falado aqui
do respeito aos antepassados. Você pode ter sido você numa encarnação anterior. Pode ou não? Eu não entendi em que sentido. Me explica melhor o sentido que você quer dessa Não, questão. na pergunta referente ao respeito aos antepassados. É certo, não é certo? E o espírito, o nosso irmão espiritual disse que nós temos que respeitar os nossos antepassados. Por quê? Porque esse antepassado tem a possibilidade de ter sido nós em encarnações anteriores. Pode ter chance, mas eu acredito que deve ser bem remota, porque nós não vivenciaríamos a mesma experiência, né? Deus colocaria nós em experiências diferentes, né? Até para passar por situações diferentes, mas tudo é possível na balança divina, né, Miguel? Nós não, eu falo assim, ainda falta. A ignorância nossa é muito grande para tentar entender exatamente os mecanismos que Deus utiliza para tornar isso tão justo e belo como ele faz tudo funcionar de forma harmônica. Acho que ainda estamos muito distante de descobrir a forma que Deus coordena isso com tanta perfeição. De alguma forma, eu concordo com a Rejane e com o Miguel, creio que podemos sim ter pertencido já a essa família, ninguém sabe, não nos cabe saber, e é Deus quem na verdade vai dizer se isso é justo ou não, mas o que importa é de agora em diante, né? O que nós temos agora por aprendizado desta vida em diante, independente de quem nós fomos, porque uma coisa é certa, melhores nós não fomos, nós fomos certamente ou iguais ou piores do que estamos sendo agora, né? E o respeito, né, Miguel, como falou, sim, nós temos que ter o respeito, sim, com todos, e como eu já havia comentado, se todos nós nos olhássemos como irmãos, né, todos, inclusive de outra família, talvez a gente não tivesse tanto esse orgulho arraigado, né, de linhagens ou de sobrenome, que a gente muitas vezes tem, né, porque o aprendizado, como a Regina falou, se dá com o diferente, com a convivência com o diferente, né, então, pertencer a sempre a mesma realidade, sempre aquilo, é algo que não nos acrescentaria muito, acrescentaria um pouco, mas não tanto, e é somente a Deus que cabe julgar ou nos colocar nas situações em que nós estamos, muitas vezes nós mesmos escolhemos, né, as dificuldades, o nível de dificuldade que nós estamos passando, temos que passar. Dá para tocar mais uma questãozinha? Então, vamos mais uma. Questão 214. Que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Imagem. Para figurar que o seu ódio era muito antigo, fazem-no remontar à fase anterior ao nascimento. Geralmente não percebeis bem as imagens poéticas? Aqui eu não tenho, assim, uma referência, né, para poder dizer, mas eu creio que tenha sido as histórias que contam que os irmãos já nasceram brigando, né, irmãos que já nascem brigando, que já nasceram se dando mal, e que foi uma gravidez conturbada, e que a mãe muitas vezes fala assim, parece que eles brigavam, né, já dentro do ventre. Então eu imagino que talvez seja essa, né, o motivo, né, da crença de que crianças podem já degladiar-se dentro do útero. Mas é a mera imagem, né? Não existe isso porque ainda a criatura, né, dentro do ventre da mãe não tem essa autonomia, ela não tem ainda essa consciência, ela está ainda protegida pelo véu, né, divino, para que não aconteça isso. Ainda que todos nós sabemos que dentro da gestação a criatura ela é muito protegida, né? A gravidez é uma fase crítica muitas vezes, mas a gestação é algo muito protegido por Deus. Regiane, gostaria de comentar? Não, achei que a sua explicação foi bem colocada e que Deus jamais daria consciência a um feto de saber exatamente aquilo que está passando. Na realidade, se tem, às vezes, reminiscências da parte da gestação, quando a criança nasce, né? Principalmente se a mãe passar por algum trauma ou não teve uma gestação adequada, mas de vir trazendo nessa preparação também não, é mais uma forma de expressão só.
Alguém gostaria de comentar? Pois não, Miguel. Eu gostaria de nós voltar ao nosso estudo. Quando é que o espírito assume o corpo? Não existe uma regra, né? Há casos e casos, mas nós não temos exatamente uma resposta para isso, Miguel. Tá, mas eles não podem terem assumido dentro do útero? Geralmente sim, mas não sabemos exatamente em que etapa da gestação, em que época da gestação, né, Paulo? Eu lembro de estudos anteriores que assumir esse corpo é muito mais próximo do nascimento, tá certo? Então, é mais no fim, realmente, da gestação. Mas, numa oportunidade, podemos consultar novamente o professor. Alfonso? Eu lembro que o professor ter comentado, né, que o próprio a Gênesis também tem esse comentário, que esse processo se dá ao longo de toda o crescimento do feto, né, ainda feto, mas existe um véu do esquecimento. Apesar de algumas reminiscências, a gente observar a criança, ela tem reminiscências do passado, tem vários casos na literatura citando situações desse tipo, mas no útero o véu do esquecimento está atuando. Então, dizer que esses dois espíritos estão se degradando no útero, como ele diz aqui, é mais uma imagem poética. A gente tem, a psicologia apresenta vários casos de mãe que rejeitam os seus filhos, né? E existe uma dificuldade muito grande da mãe passar a aceitar a criança, tem uma relação muito boa com um filho e com outro filho, desde o nascimento, tem uma reação conturbada. Então, isso provavelmente tem a ver um pouco com as reminiscências que, por um acaso, nosso espírito se lembra, mas tem que procurar primeiro as causas orgânicas. Pode ser um trauma de nascimento, pode ser uma depressão pós-parto, no caso da mãe. Então, o importante é que um estudo desse não seja primeiro colocado como se fosse um problema do espírito. Tem que ver as questões orgânicas durante a gestação e durante o parto, para depois, em cima disso, fazer um estudo mais detalhado. E cabe aos pais tentar compreender isso e trabalhar isso da melhor maneira para evitar traumas a si próprio e traumas à criança, para que ela não vá carregar aquela situação como culposa, onde, na realidade, não há culpa nenhuma. Pode ter uma disfunção psicológica, pode ter um problema orgânico, ou pode até ser alguma coisa do passado, mas que não é culpa. É um resgate. Tem que ser trabalhado sempre a opção de resgate, de oportunidade de resgate. Agora, concordo com o Paulo, é uma pergunta interessante para a gente levar para o professor um dia futuro. Brilhante a tua explicação, Afonso. Gostei muito e acho que esclarece muita coisa, porque você não pode dizer que eles são adversários já dentro do útero. Tá? Então, todos esses fatores que você falou precisam ser analisados. É uma linda oportunidade de reparação. E quem somos nós para escolhermos o filho que nos cabe, né? Então, é essa questão ainda que eu trago. Quem somos nós para escolhermos dentro disso? Entendeu? Então, na realidade, quando a gente pensa em ser mãe ou ser pai, a gente pede que Deus ainda permita que venha com saúde, mas se também não vir, vai ser também muito bem cuidado. Então, tudo que a gente vê, espera com amor e acolhimento, eu acho que é focar por aí, oferecer nosso melhor, porque às vezes a gente fica tão preocupado, quem será que foi aquele espírito? Não,
quem é esse espírito hoje? Quem sou eu hoje? O que eu posso fazer hoje? Porque às vezes a gente fica tão preocupado do passado e não resolvemos o presente. Não resolvemos o que está acontecendo hoje. Por que eu sinto isso hoje? Por que eu olho para o meu filho e tenho tanta dificuldade de amá-lo? Em vez de olhar para ele, a gente tem que olhar às vezes para a gente. Porque normalmente o outro é o espelho daquilo que eu preciso aprender. Então, será que é o outro que não me ama ou não estou sabendo amar a pessoa da forma que ela espera ou da forma que ela precisa? Então, eu acho que a gente tem que muito parar de ver o passado, prestar mais atenção no futuro. É lógico que o passado é importante para a gente ter como referência, mas não como fator determinante, de determinar que isso pode ser isso. Na realidade, não tem, se a gente analisar friamente, não tem muita utilidade de saber se aquilo foi um santo ou se foi um assassino. Não, hoje ele é meu filho. E qual a minha responsabilidade perante a esse ser que Deus me confiou? Então, a partir do momento que a gente vê com esse olhar de reparação e da gente fazer o que a gente puder, esse é o exercício do amor, independente de quem seja, amar todos como irmãos. Eu E gostaria de... nós, Pode falar, Afonso. nós observamos nas penitenciárias, né, as mães que vão cuidar dos filhos que estão presos, estão presentes, não são todas, lógico, né? Mas as que estão demonstrando uma capacidade de amor que poucos de nós conseguem ter. Então, se ao filho que você já sabe que está sendo punido pela lei dos homens, tem uma capacidade de amor assim, por que não teremos aquele um que a gente nem sabe e nem deve saber se a sua precedência, aquilo que por acaso ele está vindo cumprir como prova aqui nessa encarnação? Então, Cristo é bem claro: amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu irmão como a ti próprio. Ele coloca 3 pontos de referências: Deus, a si próprio e ao irmão. Então, são os 3 pontos fortes de referência que a gente tem que estar apegado. Bruna. Vamos chegando agora ao final do nosso estudo. Excelentes reflexões, meus irmãos. Eu gostaria de agradecer demais por todo o aprendizado de hoje, né? Eu aprendi muito e gostaria de pedir a Deus que os proteja, os acompanhe sempre. E encerramos, então, nosso estudo de hoje, agradecendo imensamente a Deus por mais esta oportunidade. Que todos fiquem com Deus e que tenham uma ótima noite. Nosso próximo estudo agora é a Gênese no domingo, tá? Até lá, então. Boa noite.